vocês? Bom, eu estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez sobre direito administrativo. Dessa vez vamos falar sobre os princípios do direito administrativo. Bom, os princípios os princípios do direito administrativo estão elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios são uma peça fundamental para o direito administrativo. São aqueles que norteiam a atuação e fornecem as diretrizes de desenvolvimento de todo o sistema. A atividade do agente público, por muitas vezes, tem que desempenhar várias circunstâncias. Os princípios, ela vai servir para dar uma liberdade da atuação do agente público em relação, com a atividade, servido como um instrumento normativo. O primeiro princípio seria o princípio da legalidade. Ela atende a previsão. Aqui ela vai atender à previsão legal, ou seja, o que é permitido por lei. Os atos administrativos ela devem respeitar os limites legais estipulados em norma. O segundo princípio seria o princípio da impessoalidade. Aqui o dever de neutralidade dos entes e dos seus membros. Como assim? Bom, pessoal, o princípio da impessoalidade estabelece o dever de impessoalidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios evidentemente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Além disso, possui outros aspectos importantes na atuação de agentes públicos, imputando o Estado e assim realizações que não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica e estatal que estiver ligado. Aqui, pessoal, a pessoa da administração, ela não deve confundir com o indivíduo por trás da função. Aqui, a prática de nepotismo vai contra o princípio da impessoalidade. Bom, o terceiro princípio seria o princípio da moralidade. Aqui, a administração pública se distancia da moral e obriga que a atividade seja pautada não só na lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probidade. Ou seja, não bastará o cumprimento estrito da legalidade. Ele deverá respeitar os princípios éticos da razoabilidade e justiça. O princípio da publicidade. Aqui é o dever da prestação de contas. A administração pública ela deve revertir seus feitos à sociedade de modo geral, justificando os gastos realizados. Aqui, a transparência na atuação pública funciona como uma forma de controle dos atos da administração pela sociedade e como um requisito da eficácia para os atos públicos. O princípio da eficácia. Esse princípio está expresso lá no artigo 37, como eu falei, como vários outros princípios, depois de uma emenda constitucional, depois da emenda constitucional 19 de 95. Ela busca a obtenção de resultados positivos. Ela refere-se entre aos meios e aos fins dos atos administrativos. A administração pública ela deve prezar meios mais eficazes. Bom, agora temos aqui o princípio da proporcionalidade. Esse princípio, pessoal, ele não está explícito na Constituição. Esse princípio, ele é o princípio da proporcionalidade. Ele é o seguinte: esse princípio, o princípio da proporcionalidade é o seguinte: ele refere-se a um modo de adequação aos meios empregados e os fins objetivos. Tais demonstrados devem ser proporcionais aos motivos
que os justificados. Como assim? É uma adequação entre os meios empregados e os fins objetivos. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Há duas possibilidades de obras vias públicas para um melhor trânsito em um determinado local. Em uma delas é mais eficiente, mais dependente da exploração de alguns terrenos. Qual das duas medidas será proporcional? Ou seja, entre os custos do resultado da consequência e qual será adequado ao interesse público. Nesse sentido, aqui nós podemos analisar três pontos. O ponto de adequação, que é a relação entre os meios, a necessidade, que é o direito menor do prejuízo destinatário, e a proporcionalidade em sentido estrito, que vai visar os efeitos mais benéficos ou menos lesivo para o interesse público. Também temos o princípio da subsidiariedade. Esse também não está explícito na Constituição Federal. Esse princípio aqui, o Estado atua sobre a maneira na área do direito público, excepcionalmente no direito privado. Bom, pessoal, o vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendido também, eu espero, né? Qualquer dúvida vocês podem falar aí nos comentários que eu vou tentar tirar, beleza? Bom, eu fico por aqui. Valeu aí se você assistiu até o final. E era isso e falou!